Boa noite a todos. Que Jesus possa estar conosco nesta noite, que Ele abençoe os nossos corações, que possamos aqui receber as lições de que necessitamos. Peço aos amigos queridos desta casa que amparem as nossas reflexões e que ampare o coração de cada uma das pessoas que aqui se encontram. Que elas possam receber o que buscaram, o que vem buscar. Hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Esse livro, ele é razoavelmente curto, né? Veja, ele não tem muita dimensão física, mas ele tem uma profundidade de lições imensa. Até a gente se sente um pouco nervoso de fazer reflexão sobre essa obra tão grandiosa que ela é. Então as reflexões serão muito iniciais, porque Emmanuel tem uma capacidade de síntese impressionante. Os capítulos são curtos. A gente lê, parece que entendeu, mas lê uma segunda vez, entendeu um pouco mais e assim por diante. Então, serão reflexões iniciais, né? Bem simples. O tema do livro é sobre o pensamento. Pensamento e Vida é o título que ele recebeu entre nós, mas é o título que ele tem também no mundo espiritual. Emmanuel nos fala que este livro se originou de uma cartilha falada de aulas que eram dadas aos espíritos que estavam para reencarnar na Terra. Então eles estavam preparando a sua nova jornada e recebiam essas lições. Muitos de nós talvez tenhamos recebido essas lições lá no mundo espiritual, pois elas trazem em questões simples, mas muito profundas e essenciais para a vida do espírito, que empreende uma nova jornada na encarnação. E no prefácio, Emmanuel começa dizendo assim, que o objetivo do livro era para informar os nossos irmãos da carne, nós outros, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Essa talvez seja a principal lição deste livro. Nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Pode parecer, eu não sei o que parece a vocês essa ideia, mas ela é simples, ao mesmo tempo é difícil de nós vivermos ela. Porque quando nós estamos encarnados, a nossa vida é toda projetada para fora. Então, para nós encarnados, o pensamento, ele é algo íntimo que nós temos, uma ideia, um raciocínio. É uma coisa que eu não compartilho com os outros, a não ser que eu verbalize ele. Então, para nós na carne, o pensamento não tem muita importância. Aqui nós damos importância para as ações, para as condutas e, infelizmente, para as aparências. Os olhos da carne estão voltados para as aparências. Só que Emmanuel, ele inverte a ordem. Até pelo título dá para perceber, não é vida e pensamento, é pensamento e vida. Porque o pensamento, ele vem antes da vida. Ele cria a vida. E para entender isso, eu gostaria de trazer um conceito. Eu não sei se vocês já escutaram nas palestras que o Espiritismo nos traz, que é o conceito de fluido cósmico. Não sei se vocês já ouviram. Não é às vezes tão falado porque é aquela parte mais científica da doutrina, que para muitos talvez não seja tão útil, tão necessário, tão urgente. Mas não é difícil de entender. O fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva, segundo os espíritos revelam, é a matéria essencial de tudo que existe na criação infinita, menos os espíritos. O espírito, ele é algo não material, ele é como se ele fosse fora da criação, e todo o resto se molda através desse fluido,
que emana do coração de nosso Pai, de Deus. O universo inteiro está mergulhado no fluido cósmico universal. E através do pensamento, Deus e todos os espíritos retiram do fluido cósmico tudo que a gente vê aqui. Então, toda a Terra, todas as criações materiais, o nosso corpo físico, é uma derivação do fluido cósmico. Como se fosse uma coisa muito básica que você especifica e cria tudo que você quer. Se nós rebobinarmos, tudo que existe voltará para o fluido cósmico. Só que ele não deixa de existir, ele continua existindo, ele nos permeia em todos os lugares. Uma imagem boa para entender é a do oceano. Então é como se nós fôssemos peixes mergulhados num oceano infinito. Esse oceano é o oceano do fluido cósmico. Ali então, nessa grande criação, nessa grande base que Deus dá à sua criação, nós retiramos elementos para a nossa vida. E como é que a gente faz isso? Pelo pensamento. Por isso que é necessário entender a existência desse conceito do fluido cósmico para entender o poder do pensamento. Podemos utilizar uma metáfora. Eu estou falando com vocês. O ato da fala, como que ele funciona? Nós temos cordas vocais, que são músculos, que vibram ao influxo do nosso cérebro, né? Influxo elétrico, as cordas vibram com uma frequência variada. Conforme essa frequência, eu produzo uma oscilação no ar ao meu redor e essa oscilação se chama som, minha voz. O mesmo com qualquer ruído. O ruído é sempre uma vibração que se transmite ao ar e chega até os nossos ouvidos. Então, imaginemos nós que estivéssemos na Lua. Na Lua não tem atmosfera, não tem ar. Então, eu poderia estar com o seu Manuel aqui do meu lado e eu poderia tentar falar o que fosse para ele no maior tom de voz que eu conseguisse, que ele não iria me escutar, porque não há o meio pelo qual o som se transmite. É como se fosse peixes fora d'água. Então, é assim que funciona o som. Por isso que tem um fenômeno interessante que é dos relâmpagos, dos raios. Às vezes a gente tem medo dos raios, né? Faz aquele barulho estrondoso. Mas se nós formos ver na física, o que acontece? O barulho, ele vem alguns segundos depois que o raio caiu. Então, se você escutou o barulho, quer dizer que você não foi atingido pelo raio, né? Então, a próxima vez que vocês escutarem um barulho de raio, faça uma prece, agradeça a Jesus, vocês estão vivos, né? Agora, se vocês não escutarem e começar a ficar assim meio escuro, meio diferente, aí talvez o raio tenha chegado até você. Porque a luz viaja mais rápido do que o som. Veja que coisa, existem essas limitações materiais. O pensamento, ele produz uma vibração no fluido cósmico igual as minhas cordas vocais estão produzindo. Então, se eu estivesse aqui em silêncio só pensando, o meu pensamento ele estaria produzindo uma vibração que ia alcançar todos vocês. Tanto que na palestra ou na fala em geral, boa parte da comunicação ela é não verbal, ela não depende das expressões que eu estou utilizando, mas do sentimento, do pensamento que eu estou emitindo. Então veja o poder do pensamento. O pensamento ele se irradia no universo igual o som. Só que em vez dele utilizar o ar, a atmosfera, ele utiliza o fluido cósmico, que é essa matéria que para nós ela é invisível e imponderável. A gente não tem sentidos para percebê-la. Só que os espíritos têm. Para os espíritos, o olhar dos espíritos vê o pensamento. Tem um item interessante no livro A Gênesis, que chama Fotografia do Pensamento. Aí você lê e fala, meu Deus, essa doutrina espírita traz cada coisa, né? E aí você vai ler, não é nada sobrenatural. Porque se o pensamento ele produz uma vibração num fluido, um oceano que a gente está mergulhado, se você tiver uma câmera que registra essa vibração, tira uma fotografia. Aqui na Terra a gente ainda não tem esses equipamentos. No mundo espiritual eles existem. E o próprio espírito consegue. Então, se vocês estivessem desencarnados e viessem assistir essa palestra,
vocês estariam vendo o meu pensamento, mais do que a minha própria voz. Porque o Espírito, ele recebe, ele se dialoga, ele vive através do pensamento muito mais do que a gente, o desencarnado. Então veja essa força que é do pensamento. E isso não deixa de ser real quando a gente está encarnado. Quando a gente está na carne, o pensamento continua atuando com a mesma força de que quando a gente estava fora do corpo. Só que aqui existem leis mais rígidas, porque as criações são mais densas. Então o meu pensamento, ele não vai alterar de imediato a vida ao meu redor. Mas ele é um princípio de mudança. Um princípio de mudança. E é tão interessante isso para os espíritos, que eu trouxe um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele fala exatamente sobre essa questão. E ele diz assim: a partícula de pensamento, veja a terminologia que ele usa, partícula, como se fosse uma matéria mesmo. Pensa em bolinhas de gude, que se movimentam por aí, é o meu pensamento de vocês. Só que a gente não consegue ver essas bolinhas, mas elas existem. Então, para os espíritos, é muito real o pensamento. Aí ele diz assim: a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, veja a imagem bonita, né? Quando nós vamos ferver o leite, esquecemos, o que acontece com ele? Ele faz uma comunhão maior com o fogão, né? Se espalha pelo fogão. Essa imagem do leite subindo e derramando é a mesma imagem do pensamento que eu estou produzindo está se derramando ao meu redor. Nós temos que fixar, porque é mais fácil para a gente entender com imagens concretas. Então, essa partícula de pensamento é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura. O que André Luiz está dizendo aqui? Pensamento, ele produz cores, sabores, odores, formas. É que nós não temos sentidos para vê-las, mas ele está produzindo. Então veja como o pensamento é uma força viva, real. Essa é a principal mensagem do livro, porque na carne a gente se esquece, pelas razões que eu já mencionei. Mas aqui, com essas noções que a doutrina espírita traz, vão nos trazer este alerta sobre a força do pensamento. Então, essa primeira parte era para explicar, em termos gerais, o que é o pensamento e como ele se opera. Aí tem um caso, um exemplo, para vocês terem uma ideia, que está no livro Voltei, do irmão Jacob. Este livro é a psicografia de um espírita desencarnado, Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita, super ativo no movimento espírita do primeira metade do século XX, falecido lá na década de 40. Aí quando ele volta, ele manda um livro, dando as suas experiências da desencarnação, da chegada ao mundo espiritual, muito interessante. Aí no momento em que ele está desencarnado, já desligado do corpo, ele vai para as esferas mais altas do mundo espiritual. Nesse trânsito, o que acontece com ele? Ele olha para trás, eles vão subindo, ele olha para trás e vê aquela nuvem densa, negra, envolvendo a Terra. E aí ele se espanta, achou aquilo diferente, porque apesar de ser noturno, não existe uma nuvem densa, negra nos envolvendo à noite. E aí o espírito que estava acompanhando ele diz assim: esta nuvem é a emanação dos pensamentos dos encarnados. Como na Terra ainda prevalece o mundo de provas e expiações, ainda prevalece o mal, o pensamento produz formas negras, escuras, de trevas. É muito natural que seja dessa forma. Então, junta o pensamento de todos os encarnados e produz essa nuvem negra que o irmão Jacob viu. Veja como é real essa criação. A sorte que nós temos, está relatado no livro também,
é que à noite, em razão da Lua, do magnetismo da Lua, o pensamento ele consegue se espalhar e criar formas com mais força. Só que aí no dia seguinte vem o Sol, com a sua potente radiação e destrói essa nuvem negra. Veja que interessante. Por isso que em alguns países que tem pouca insolação, que é aqueles invernos longos, fica aquele dia meio escuro, as pessoas têm alto índice de depressão, de suicídio. Aí você fala, mas o que tem a ver o Sol? Realmente é bonito um dia ensolarado. Mas qual que é a relação direta com o Sol? O suicídio, a depressão? Quando ele falta? É porque se falta o Sol, essa nuvem negra não é dissipada. E no dia seguinte ela fica mais forte, vai ficando mais forte. Então, o ambiente espiritual de um dia nublado é pior do que um dia ensolarado. Veja que interessante a lógica. E aí nós assimilamos essa nuvem, essa coisa que não é legal e temos sentimentos de tristeza, de abatimento. Nós todos passamos por isso. Causado pelo pensamento. Veja que força é essa do pensamento. E aí vamos tentar trazer alguns desdobramentos dessa revelação de Emmanuel. O primeiro deles é no que tange às nossas ações, a nossa conduta diária. Emmanuel, no livro, ele diz o seguinte: o reflexo mental, ou seja, do pensamento, esboça a emotividade, sentimento. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina as nossas palavras e as nossas atitudes, que vão compor as circunstâncias da nossa vida. E daí produzimos o nosso destino. Então veja a lógica de Emmanuel, vou repetir. O reflexo mental, então no nível do pensamento, é o cérebro produzindo. Não é o cérebro, é a mente, perdão. O cérebro é só o veículo material. Quem produz o pensamento é a mente. A mente produz o pensamento. E o que é o primeiro nível do pensamento? Emotividade, sentimento. Então a porta de entrada do pensamento é através do sentimento, não é do raciocínio. Veja que interessante. Depois do sentimento é que surge a ideia já no raciocínio, algo consciente. A ideia que nós identificamos, ela vai determinar as coisas que a gente fala e a forma como a gente age. E isso compõe o nosso destino. Mas no princípio era o pensamento. Então veja, que interessante isso. Quando nós temos dificuldades, por exemplo, de praticar algumas virtudes, de remover alguns hábitos negativos, alijar alguns defeitos, muitos de nós se frustram, se desanimam porque não conseguem. Talvez a gente esteja esquecendo que nós temos que fazer tudo isso que eu disse, mas se faz onde? Primeiro, no nível do pensamento e no nível do sentimento. O problema nosso aqui é que nós fazemos correção de condutas muito em cima da hora. Então, eu não disciplino o meu pensamento, eu deixo ele correr do jeito que ele está correndo, mas eu tento disciplinar a minha ação. Pela lógica de Emmanuel, isso não vai dar certo. Por quê? Porque o meu pensamento vai inevitavelmente determinar a minha ação. Então, se eu tento disciplinar só a ação, o pensamento vai determinar a ação contrária que eu quero. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais concreto. Suponhamos que nós tenhamos o hábito da maledicência, maldizer, reclamar, de conversar sobre a vida alheia com as pessoas. Isso nós identificamos já que não é legal. Só que se nós não procuramos o nosso sentimento, o que eu sinto quando eu estou falando do outro? Por que eu faço isso? Qual que é a minha intenção? Se a gente esquece essa parte e tenta só evitar a ação, o que acontece? Você gasta uma energia mental imensa para tentar não falar mal do outro. Quando você dá uma descansadinha, você solta aquilo que você não queria. Porque você está tentando colocar uma camisa de força num esquizofrênico que esqueceu de tomar o remédio, ele já está em surto. Um exemplo estranho isso, né? Mas dá para identificar como é difícil corrigir as nossas ações no final. Corrigir a nossa vida no final. Nós temos que iniciar pelo pensamento. Esse é um grande desdobramento dessa noção que Emmanuel traz do pensamento e da vida que nós vivemos aqui.
Um segundo caso que a gente pode imaginar é do caso da saúde, da enfermidade. Esse é muito interessante. Quando eu li esse capítulo, está nesse livro, tem um capítulo sobre a saúde e sobre a enfermidade. O que mais nos chama a atenção no capítulo da enfermidade é que Emmanuel diz assim: todas as doenças têm alguma causa indireta ou direta no pensamento. Então, não existe nada que aconteça com o nosso corpo físico a nível de saúde, de desajuste, que não encontre alguma influência no nível do pensamento. Veja que profundo que ele está dizendo. Aí ele vai dizer assim: existem algumas doenças que são aquelas congênitas, são provações que a gente traz nessa vida, que tem causa nas vidas anteriores, a gente aprende isso. Só que a grande maioria delas não é desse tipo. A grande maioria das nossas dificuldades físicas de saúde são causadas por ações nossas dessa vida e elas têm causa primária no pensamento. Aí ele traz uma imagem muito impactante. Ele diz assim: uma emoção violenta tem a força de um martelo, de uma martelada numa máquina de engrenagens sensíveis. Então você imagina. E essa imagem é a mesma força que a emoção tem no nosso corpo físico. Então você pega um martelo, você já está com raiva da sua impressora há algum tempo, aí você vai resolver o problema dela. Aí você dá uma martelada nela. Engrenagens sensíveis, é uma máquina. O que acontece com ela? Vai deixar de pertencer ao mundo das máquinas funcionantes. Porque você vai quebrar. E isso acontece com uma emoção violenta, um sentimento forte que a gente tem. Acontece onde? No nosso corpo físico. E aí até parece conversa fiada quando vem o pessoal da nova era, das novas frentes da psicoterapia, dizendo que a gente tem que refletir sobre o que a gente pensa, sobre como a gente vive, o que eu estou produzindo. Mas não é. Toda doença, veja que Emmanuel diz, toda doença não quer dizer que seja a causa direta, mas ela sempre terá uma influência no pensamento. Vocês já refletiram sobre isso? Quando são visitados por uma gripe, por uma inflamação, infecção de garganta, que é muito comum, ou algum desajuste gastrointestinal, dores físicas que aparecem em vão, uma dor de cabeça, coisa simples. Será que a gente refletiu? Será que a gente cogitou que talvez foi o meu pensamento, o meu sentimento em alguma situação que tenha causado isso? Porque a nossa primeira reação é fazer o quê? Buscar o analgésico, buscar uma solução externa. Às vezes ela funciona, às vezes ela não funciona. Mas é o nosso hábito. Talvez se nós lembrássemos que a causa daquela situação esteja em mim, a gente tivesse uma experiência de saúde muito diferente na encarnação do que a gente tem. Naturalmente, os planos de saúde vão quebrar e o SUS vai ficar muito melhor se todo mundo aplicar isso, viu, gente? Então, não esperem ver essas informações na grande mídia, porque elas não estarão lá. Mas os espíritos já nos trazem, veja que coisa. E aqui na emoção violenta, a gente pode imaginar um ressentimento, uma mágoa, ou uma raiva, né? uma inquietação muito forte, ou aquela ansiedade que não parece tão violenta, mas fica o tempo inteiro conosco, um nervosismo, um ódio que você sente por alguma pessoa ou por algum político. Tudo isso são emoções violentas que eu estou produzindo no meu corpo. Então, a próxima vez que vocês tiverem essa experiência, vocês lembrem do martelo. Vocês podem até fazer a experiência. Pega o martelo, dá uma martelada aqui na coxa para não causar uma desencarnação. De leve, só para você ver o que acontece. Aí você registra aquela dor e fala, ó, a próxima vez que eu tiver vontade de odiar alguém, ou de me magoar com algo, ou de ressentir, é esse nível de sofrimento que eu estou me causando. Talvez se nós soubéssemos disso, esquece problema de doença. Viriam apenas aquelas de provação, que nos ajudam a desenvolver. Mas esse excesso de doenças que a gente tem,
essa desorganização que a gente provoca no nosso corpo, não seria necessário. E aí eu posso dar um exemplo, até para servir de compensação, porque na última palestra, eu não sei, os que estavam presentes, eu dei um exemplo que gerou algumas polêmicas, que era o exemplo do príncipe, da sua esposa, aquelas dificuldades domésticas da vida diária, né? E aí o que aconteceu depois? Gente, o que aconteceu depois? Apareceu um monte de príncipe aqui na casa espírita. Quase teve separação de vó. Então, é algo que eu tenho que acautelar, né, nos exemplos. Então, hoje eu vou dar o exemplo da princesa, né? Então, você está lá, espírita já de berço, desde a sua juventude. Está se preparando para aquele casamento, a amada, né? Aquela princesa suave, delicada, harmoniosa, gentil. Aí você encontra com ela lá no final da adolescência, no início da juventude. E ela tem tudo isso, porque nessa época a gente não enxerga direito, né? Então, tem tudo isso, parece uma graça, fala pouco, meio tímida, assim, recatada, quietinha. Você fala, nossa, achei a princesa. Faz os votos, se alegra, vai no cartório, faz a celebração, né? Aí casou com a princesa. Aí passa-se os anos, a princesa vai revelando o seu tom de voz, mais duro, né? Vai manifestando uma certa concentração de atenções. E aí você já vai sentindo assim que talvez essa princesa tenha te enganado, mas você deixa passar, né? E aí acontece assim, certo dia, você ainda estava tentando agradar a princesa. E aí ela te pede, você já percebeu que é uma princesa muito exigente com as coisas do lar, da vida. Aí ela te passa uma lista de supermercado para você comprar, né? Acontece com o senhor, seu Manuel, contribuir, né? Com a economia doméstica, é muito necessário. Aí ele vai, segue, né, a lista até com as marcas, a cotação de preços, tudo bonitinho. Ele vai no supermercado, visita 3 supermercados, faz a cotação de preço, traz tudo que estava na lista com as porções exatas, a marca, tudo bonitinho, chega e apresenta para a sua princesa. E essa princesa, infelizmente, ainda naquele dia ela não estava bem. Ela não tem estado bem há mais de 15 anos. E naquele dia ela também não estava bem, né? Aí ela recebe aquela compra de supermercado e aí ela já fala assim pro seu marido, né? Mas você é um traste. Você não presta atenção nas coisas que tem para fazer. Cadê isso? Cadê aquilo outro que você não trouxe? E aí você fala assim, mas minha querida, não estava na lista, né? Porque você sabia que se você, né, se equivocasse na lista, ela ia se irritar. Mas ela vê aquilo que não veio e que ela não pediu. Ela talvez tenha se esquecido que na encarnação é difícil a telepatia. A gente não se desenvolveu. E aí ela dá aquela resposta. Aí o que acontece com o marido? Ele pode, né, 15 anos, sentir uma emoção violenta, né? Aquela coisa assim, desganar a princesa. Não façam isso, só sintam, né? Mas aí você já leu o livro de Emmanuel, vê nessa palestra, aí você vai se lembrar. Essa emoção violenta vai me causar uma gastrite, eu vou abandonar, eu vou transferir essa gastrite para ela, eu vou ficar quietinho. Aí você perdoa, você compreende, ela tem dificuldades na sua vida, né? Então, se vocês tiverem essas princesas em casa, gente, lembre do livro de Emmanuel. Não vamos agir dessa forma, né? Porque a emoção violenta traz esse dano terrível ao corpo. E todos nós queremos saúde, não é verdade? Talvez uma das grandes dádivas, sobretudo quando a gente faz aniversário, a pessoa chega, felicidades, não sei o que, muita saúde, aí tem aquela que diz assim, porque o resto a gente corre atrás, né? Porque, de certa forma, é verdade, mas infelizmente, talvez a saúde do corpo seja aquilo que a gente dê menos atenção. Por ignorância dessas informações ou por qualquer outra causa, né? Então, aqueles que, por exemplo, fazem dieta ou tentam equilibrar a sua alimentação, comer coisas saudáveis, não necessariamente para emagrecer, mas para manter a saúde física, tem que lembrar
que é muito mais grave, ou muito pior, você ter uma emoção violenta, um sentimento ruim, do que enfiar a cara e comer um bolo de brigadeiro imenso, cheio de gordura trans. Deixe de comer o bolo, mas também deixe de ter as emoções ruins. Aí você vai ter uma saúde melhor. Por quê? Você está disciplinando o pensamento. Você já descobriu que ele gera a vida que você procura. E nós iniciamos a nossa vida, a experiência da vida na Terra, no corpo. O corpo é o principal veículo, né, do nosso aprendizado aqui. Quando André Luiz relata como o pensamento funciona, né, a nível fisiológico, é basicamente o seguinte. Tem uma região do cérebro chamada tálamo, esqueça, não precisa registrar o nome. Desta região, o fluido mental, que é o pensamento, ele emana daí. Está no centro do cérebro, bem no centro. Então, a primeira órgão que é envolvido pelo nosso pensamento é o nosso cérebro. Dali, ele vai para os centros psicossomáticos, os nervos, e depois ele envolve pela circulação todo o corpo. Só que ele não para por aí. Depois que o pensamento se desloca por todo o corpo, pensamento, não estou falando de sangue, de água, é pensamento. Ele envolve todo o corpo, ele começa a se exteriorizar. Então ele começa a envolver a própria pessoa. Aí o pensamento dela vai criar o que nós chamamos no Espiritismo de psicoesfera ou atmosfera psíquica. Eu não sei se vocês já ouviram essa terminologia. Não é difícil de entender também. É como se você imaginasse que em volta de você existe um mundo. E quem determina se esse mundo vai estar fazendo chuva, vai estar fazendo sol, é você. Se vai ter paz ou não, é você. Então, é a sua psicoesfera. É ali onde as suas formas mentais habitam. E isso é muito real. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, vocês vão perceber que vocês já estiveram em contato com a psicoesfera. Não acontece, às vezes, de você chegar, encontrar uma pessoa, você estava bem naquele dia. Aí você encontra aquela pessoa, a princesa desse príncipe, ela não estava bem já há 15 anos. E aí ela fala pouco, mas você se sente mal. Parece que dá até um efeito físico, um sintoma de ter entrado em contato com aquela pessoa. Isso acontece muito em lugares públicos, tem muita circulação de pessoas. A gente às vezes cansa muito de estar em lugares públicos. Por quê? Você está em contato com a psicosfera daquela pessoa. Então, se o pensamento dela é deletério, negativo, está em volta dela. Você se aproxima, você recebe aquele pensamento. Por isso que precisa da vigilância, porque senão a gente fica assimilando essa matéria negativa que infelizmente a gente produz. Isso é a psicosfera, é pensamento. Veja que coisa poderosa é o pensamento. Aí tem outro capítulo do livro, que é muito interessante também. Chama Associação. Nesse capítulo, Emmanuel, ele revela uma lei que se aplica ao pensamento, que é a lei da comunhão universal. Deus, como Ele atua em nós e atua na sua criação infinita através do pensamento, é da lei que estejamos em contato com esse pensamento. Então, o pensamento de Deus nos permeia, mas é também da lei que o meu pensamento esteja em contato com o de vocês, e o de vocês com outras pessoas com quem você conviva, e com os espíritos desencarnados e assim por diante. Mas como é que funciona esse contato de pensamentos? Como que o pensamento que eu emito vai ser recebido por vocês? O que define isso? A afinidade. Então, aquilo que eu sinto, que eu busco, que eu gosto, ele caracteriza a minha afinidade, os meus desejos, os meus anseios. É em razão dessa afinidade que eu vou me associar com os outros. E aí, Emmanuel, ele traz vou ler, né? Porque as palavras dele são muito superiores à que eu estou tentando explicar aqui. Ele diz assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas,
da nossa faixa de simpatia. Vocês já imaginaram isso? Que quando você está pensando, e não dá para parar de pensar, porque é da nossa natureza, você está se associando com todas as pessoas no corpo físico e sem o corpo físico, em qualquer lugar do universo, em razão do pensamento? Isso é muito interessante. E é muito até impactante, porque aí, por exemplo, quando nós agimos no mal ou com equívoco, nós estamos naturalmente nos afinizando com quem age na mesma frequência. Qual que é o problema dessa forma de associar pensamento? É que eu vou ter dificuldade de sair do mal, porque aí não é só eu que quero sair, sou eu e todos que estão junto comigo. Só que às vezes tem alguns que não querem sair, mas você quer. E você tem que fazer um grande esforço para remover os seus defeitos, porque os seus defeitos não são só seus. Então é como se fosse a lei de inércia. Vocês conhecem a lei de inércia de Newton? Ela é simples de entender também. Segundo ela, um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Então, se eu não fizer nada aqui com esta jarra, ela vai continuar aqui, indefinidamente. E um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Por isso que o veículo, quando você está dirigindo uma alta velocidade e freia, ele não para imediatamente. Ele gasta um tempo, porque existe uma lei que está segurando ele ali, que é a lei de inércia. E, naturalmente, para me tirar essa jarra de repouso, eu preciso imprimir uma força nela. Existe uma resistência para que ela saia desse repouso. Essa lei de inércia aplica-se também a nós. Então, quando a gente tem um pensamento cristalizado, é difícil livrar dele porque ele tem um peso. Imagina um gorila. Quanto mais você pensa uma coisa, maior fica esse gorila. Aí chega um momento que você quer se livrar desse gorila. Aí você vai ter que fazer um grande esforço, porque ele está muito grande. Em razão dessa lei, que se aplica também à associação. Então, quando nós, por exemplo, na situação que a gente vive hoje no Brasil, dá para se dar esse exemplo. Às vezes a gente recebe muitas notícias negativas, ou no WhatsApp, muitas correntes com um teor que não é legal, ou que não tem objetivos saudáveis. Quando eu me conecto com aquela energia que está sendo veiculada ali, eu estou me conectando com todos os espíritos que estão naquela faixa mental. Então, você imagina, nós temos 200 milhões, ou pouco mais do que isso, de brasileiros encarnados. E mais um tanto, sei lá qual, desencarnados. Se todos que recebessem uma corrente de WhatsApp que instigasse a indignação se indignassem, o que vocês acham que ia acontecer com o Brasil? Uma corrente imensa de indignação se unindo, se unindo, se unindo, e a cada vez que ela encontra alguém, ela se fortalece, se fortalece. É possível ter paz com esse pensamento? Não é. Então, às vezes a gente deseja uma coisa, mas faz outra. Por quê? Porque existe essa lei de associação. Mas ela é uma lei neutra. Nós podemos utilizar o contrário. Se eu, em vez de me afinizar com pensamentos negativos, opto, por exemplo, por me afinizar com Jesus, cujo pensamento segue atuante e vibrante na Terra, ele não está ausente. Se eu resolvo me afinizar com ele, com os mártires, com os espíritos que estão devotados ao progresso, imagina a força que eu não vou adquirir para me tornar uma pessoa melhor. Porque aí já não é só você, é você e mais um monte caminhando em direção a Deus. Então essa lei é natural que seja dessa forma. Ela quer trazer responsabilidade coletiva à nossa vida, ao que pensamos e ao que fazemos. Então a próxima vez que vocês passarem por essas situações de manifestar alguma raiva, alguma indignação, por qualquer coisa que seja, às vezes até justa, lembra dessa lei. Talvez você não queira, na sua casa, a companhia de espíritos que estejam com indignação. Imagina o que eles não estão produzindo. Se a gente pudesse ver o pensamento deles, será como é que ia ser esse pensamento? Clarinho, bonitinho, cheiroso, harmonioso? Não. Ia ser um pensamento pesado, uma coisa angustiante, deletéria.
E essa força viva nós manipulamos todos os dias. E aí um terceiro e último desdobramento desta reflexão de Emmanuel sobre o pensamento, que é sobre a prece. Agora a prece, em razão disso que Emmanuel nos trouxe, ela ganha uma dimensão muito maior. O que é prece? Pensamento. Prece é o pensamento da criatura que busca o Criador. Não tem misticismo, nada na prece, é só isso. É o pensamento concentrado da criatura que foca em algo superior e busca esse algo superior. Se o pensamento deletério causa tanto mal, qual não será o poder da prece? Quando, em vez de buscar espíritos sofredores, a gente busca nosso Pai. Emmanuel diz assim, que a prece, a oração, é o divino movimento do espelho de nossas almas em direção às esferas superiores, para refletir-lhe a grandeza. Então veja, é como se eu fosse um espelho, aí eu vou dirigir esse espelho, colocá-lo na direção do sol, por exemplo. Eu vou receber os raios do sol e eu vou conseguir refletir esses raios ao meu redor. É o que o espelho faz. Quando a gente faz uma prece, é isso que nós estamos fazendo. Eu movimento o espelho da minha alma em direção a Deus. E peço a Ele força, peço a Ele recursos para me amparar. E como que a gente recebe esses recursos? Pelo pensamento. Quando, nos livros espíritas, no mundo espiritual, tem algum episódio e aí os espíritos fazem prece, eles fazem muita prece. Toda situação estão fazendo prece. O que acontece? Tem alguns casos belíssimos que André Luiz relata. Quando um espírito entra em prece no mundo espiritual, como lá você vê o pensamento, você vai ver também o pensamento da prece. E aí o que acontece? Aparece uma luz, aparecem perfumes, sabores, você se sente bem. É um fenômeno inacreditavelmente belo. Produzido por quê? Pela prece. Você não precisa ser um Cristo. Mesmo nós, na condição em que nos encontramos, quando buscamos a prece, a gente recolhe esses recursos e coloca eles ao nosso redor. E se porventura a gente tinha ali alguma energia ruim, negativa, a prece vai retirá-la dali. Naturalmente que se depois que você faz a prece, você busca aquela energia de novo, ela volta. Mas aí você pode fazer uma nova prece. Então a prece é essa busca da fonte mais poderosa de força do universo infinito. E ela está disponível para todos nós. Tem um caso sobre isso que está no livro Missionários da Luz. Veja que interessante. A personagem se chama Cecília, que a Cecília não veio, né? Não veio. Mas aí depois a gente conta para ela. A personagem se chama Cecília, ela é casada. E ela acho que não é espírita, pelo relato não tem muitas informações, mas ela não é espírita. Mas ela tem uma fé muito grande e ela tem o hábito da prece. Uma pessoa simples, humilde, buscava a prece no seu lar. E aí o marido dela, ela casou jovem, esse marido, quando ele estava na adolescência, ele teve alguns problemas, algumas dificuldades para lidar com a sua energia sexual. Então, ele buscava os prostíbulos, a dissipação das energias nessas situações. E aí, em razão dessa vivência desregrada durante a juventude, ele atraiu para si alguns espíritos que se afinizavam com a forma como ele agia. É natural que seja dessa forma. Só que esses espíritos não queriam deixá-lo, porque se você gastou 3, 4 anos construindo um vínculo negativo com um espírito menos feliz, você vai gastar o mesmo tempo para desfazer esse vínculo. A gente não pode imaginar que na natureza aconteça saltos, não acontece. A gente pode ver as plantas, elas demoram para ficar grande, adquirir o tronco. Da mesma forma, então, que acontece com a natureza, acontece com a gente. Então, esse caso desse marido, ele estava com esse problema, desses espíritos que estavam caminhando com ele, consumindo-lhe as forças, intuindo imagens, pensamentos perturbadores. Ele tinha muitas dificuldades, muito sofrimento em razão disso. Mas ele estava casado. E aí ele até é espírita, frequentava o centro.
mas ele não conseguiu ainda resolver a questão desses obsessores que ele trouxe para ele. Aí nesse capítulo relata que ele estava voltando para casa e aí estavam lá acompanhando os obsessores. Quando ele se aproxima do lar, e aí isso vai o André Luiz atrás, como benfeitor. O lar, olhando assim, ele tinha um traçado magnético, como se fosse uma fronteira vibratória de luz, que esses espíritos não conseguiram cruzar. Então ele estava vindo, chegou na entrada do lar, os obsessores não conseguiram entrar. Aí o André Luiz achou aquilo impressionante, e aí depois, o que a explicação? Como aquela esposa tinha o hábito regular da prece, ela rogava a ajuda de Deus, buscava esse amparo, no seu lar, ela criou um ambiente espiritual saudável. E esse ambiente espiritual era protegido. Não foi o marido que fez a prece, que criou, mas ele se beneficiou da luz que a esposa estava projetando ali. Então ele entra no lar e não entra os obsessores. Veja, meus amigos, o poder da prece. Ela faz coisas impressionantes, verdadeiramente impressionantes. E aí ele chega, adentra o lar, ele se recolhe, a esposa já estava dormindo, e aí, em razão das condutas, dessas vinculações que ele tinha, como eu havia falado, o pensamento é produzido, sai aqui da região do cérebro e envolve o corpo. Como ele tinha essas dificuldades com a energia sexual, ele tinha pensamentos perturbadores, que criavam formas estranhas no seu chakra sexual, na zona dos órgãos genitais. E aquilo consumia-lhe as forças, poderia no futuro causar uma doença, algum câncer. Acontece muito, né? Às vezes você convive tanto com essa energia que no futuro você tem um câncer de próstata ou outra origem. Aí quando ele chega, se recolhe, deita, a esposa desdobrada, então ela estava já dormindo, em espírito ela se aproxima do marido e faz uma prece. E é muito bonito, porque o pensamento dela de prece foi tão belo e tão equilibrante que dissolveu todas essas formas perturbadoras que ele tinha produzido no seu corpo. Então é como se o pensamento dele estava intoxicando o seu corpo, em razão da prece da esposa, não era a dele. A prece da esposa lhe beneficiou. E aí ele teve um equilíbrio. Veja, ele não precisou tomar nenhum remédio, nada. Foi prece, gente. Que é coisa mais gratuita, mais alegre e simples do que uma prece. E tem esse poder absolutamente imenso. A gente lembra da história de Paulo de Tarso, que naturalmente, segundo os relatos, ele provavelmente tinha uma mediunidade muito poderosa. Mas tirando o caso da mediunidade, isso acontecia com outros cristãos também. Eles se devotavam tanto à causa do Cristo, que acontecia? Eles visitavam os sofredores, as pessoas com dificuldades, muitos doentes, obsidiados, e aí eles faziam uma prece, uma coisa totalmente simples, desejavam o bem para aquela pessoa. Muitos foram curados pelas mãos dos seguidores de Jesus, em razão desse amor do qual eles serviam de canal. Não era eles que estavam curando, era Deus, mas eles eram um canal pelo qual aquela energia passava. Qual que era o veículo? A prece. Então, às vezes, quando a gente tem uma doença, uma dificuldade financeira, de relacionamento, qualquer que seja ela, se nós buscamos com sinceridade o auxílio da prece, podem esperar milagres. Podem esperar milagres. Porque é um poder imenso e é um recurso que Deus dá a todas as suas criaturas. Isso é muito belo. A gente imaginar que Deus tão bom, tão imenso, e Ele concede recursos que nós nem conseguimos ver, estão atuando, nos socorrendo, e muitos, infelizmente, com orgulho muito exacerbado, não admitem que haja um Deus, que seja providência. Veja, é muito triste, mas Ele existe. E Ele ajuda, sobretudo, esses que não buscam a Ele, estão sendo ajudados. Então, essas reflexões sobre esse livro servem para nos alertar
de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Só que aí Emmanuel complementa: até que um dia nos identifiquemos com a sabedoria infinita, com o amor infinito que caracterizam o pensamento e a vida de Deus. Por enquanto, a nossa vida é reflexo nosso, das nossas imperfeições, das nossas dores, das nossas dificuldades. Mas no caminhar evolutivo, um dia nós nos identificaremos. O que é isso? O nosso pensamento vai se identificar, sintonia com o pensamento e a vida de Deus, que é o amor e a sabedoria infinitos. Veja que coisa. Às vezes a gente imagina Jesus, né, que essa imensidade que Ele é de espírito, mas o que Ele faz grande? O que faz Jesus grande? O Espírito de Jesus tem as portas, as janelas, os telhados da sua alma, todos abertos para Deus. E Deus entra ali e está com Ele. Ele diz: eu e Deus somos um. Não é? A grandeza dele era de ter conseguido abrir as portas e as janelas. Não foi ele que fez a casa, não foi ele que fez a luz, não foi ele que fez quase nada. A única coisa que ele tinha que fazer era abrir as portas e as janelas do seu coração para receber Deus e entrar em sintonia com Ele. E aí nós conhecemos esse imenso Espírito que era Jesus, que conquistou corações e continua conquistando corações na simplicidade, na sinceridade. Por quê? Porque Ele está identificado com Deus. Quando Jesus pensa, é como se fosse Deus pensando. Só que isso, meus amigos, vai acontecer com a gente também. A nossa tarefa nas encarnações é para quê? Aprender a abrir as portas e as janelas da alma. Essa é a tarefa. Para que nos sintonizemos com o pensamento e a vida de Deus. Então, a grande, talvez não tão grande, né? Porque quase todo o trabalho é feito por Deus, mas a grande tarefa que nos cabe é essa. Por isso que não nos espanta quando Jesus falava, chamaram ele de bom, né? Bom mestre. E ele disse assim: bom, só há um que é Deus. Só há um que é bom, que é a fonte da bondade e do amor, que é Deus. Todo o resto é cópia. Todo o resto é só sintonia com a grande causa. Então, e como nós buscamos ele? Através do pensamento. O objetivo, então, de hoje foi revelar ou trazer essa informação para vocês de que, mais do que qualquer coisa que vocês façam ou tenham feito nas suas vidas, o mais importante é olhar para dentro e identificar o seu pensamento, o seu sentimento, onde ele está, como ele se afiniza, se ele está conectado às coisas inferiores, ou se ele busca a luz, busca o amor. Porque é aí que está a chave que vai mudar completamente a nossa vida de espírito, mudar completamente o nosso destino. Aí eu gostaria de concluir lendo um trecho de Emmanuel, que ele fala exatamente disso. Ele comenta um versículo de Paulo de Tarso, que Paulo dizia assim: pensai nas coisas que são de cima, do alto. Está em alguma das cartas de Paulo. Ele comenta dizendo assim: o pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetamos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Então, o meu desejo para vocês hoje é lembrar do que Paulo disse: vamos pensar nas coisas que são de cima. Porque aí verdadeiramente a nossa vida vai mudar. Não só a nossa, mas das pessoas que convivem conosco, dos nossos familiares, no trabalho. Vai haver mudança na vida se houver mudança no pensamento. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Muita paz.